ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes ou qualquer profissional que queira discutir um pouco os temas de clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura. Meu nome é Joane Alves. E eu sou o João Mendes. E hoje a gente tem o convidado especial aqui, o Dr. José Carlos. Ele mesmo. O melhor médico do universo. É isso aí. Se apresenta aí, Zé. Não faz propaganda enganosa. Bom, meu nome é José Carlos. Fui mais um a fazer clínica médica com essas feras na Unifesp. Emendei com a residência de cardiologia no INCOR e agora estou tentando aprender a fazer eco, mas confesso que a minha curva de aprendizado está meio lenta. Fui testemunha desde o começo aí de quanto essa turma ralou para oferecer conteúdos de qualidade aí para os ouvintes, para os Instagrammers. Aí sim. E agora sou mais um fã do Tá de Clinicagem. O Zé Carlos, que é cardiologista, fez clínica com a gente, né? E também, além de trabalhar com cardio, trabalha na UTI de clínica médica e do pronto-socorro do Hospital São Paulo, né? Ensinando os residentes aí. E hoje é um dia histórico, né? Finalmente essa figura ilustre participando do podcast. É verdade. Eu mesmo já tinha chamado várias vezes, mas ele sempre dava uma escapada, uma fugida, mas hoje a gente capturou ele. É o trabalhador brasileiro, né? Jamais. Não foi muito difícil negar, né, cara? Porque estamos a 20 passos de onde eu durmo, né? Então. O Zé Carlos divide apartamento comigo, viu, pessoal? Então ficou mais fácil, né? Conhecimento pesa nessa casa, né, Gui? Tu é doido aqui, só é animal. E hoje a gente se reuniu aqui para falar de um tema muito pedido que todo clínico gosta de falar, né? Insuficiência cardíaca, pessoal. A gente vai tentar dar mais ou menos um norte, né, do tratamento da insuficiência cardíaca, especialmente com fração de ejeção reduzida. Beleza? Beleza. Então hoje é um enfoque mais farmacológico, né, nas terapias que tem para insuficiência cardíaca e um recorte ambulatorial. A gente vai falar de insuficiência cardíaca fora do hospital, porque esse tema é longo, vai ter vários episódios aqui com a gente, né? E a gente resolveu dividir em 3 partes, né, Jô? Nós vamos dividir nosso episódio hoje em 3 partes. Terapia inicial, terapia adicional e depois as novidades. Que não é à toa que a gente tem aqui o nosso cardiologista do coração e o nosso quase cardiologista também, sim, Guilherme, para fazerem aqui os comentários sobre as novidades, o extra, né? A expertise. Exato. Na parte da terapia inicial, a gente vai falar de diuréticos de alça, IECA e BRA e beta-bloqueadores. Na terapia adicional, a gente vai falar dos antagonistas de mineralocorticoides e do sacubitril valsartana, famoso aí. Sim. E a novidade vão ser especialmente as gliflosinas, né? É que o pessoal agora tá usando pra tudo, né? Serve pra diabetes, serve pra IC, um monte de coisa. É a droga do momento. Eu não sei como tentar pra Covid ainda. Não dá ideia, João. Tá complicado. Bom, gente, eu queria parabenizar pelo tema. A gente sabe que o tratamento medicamentoso para as doenças cardiovasculares é cada vez mais eficaz. E a insuficiência cardíaca nada mais é do que o ponto final de todas as doenças cardiovasculares. Então vai chegar um momento que a prevalência dessa doença vai aumentar muito. E muitas vezes não haverá cardiologistas suficientes para o manejo da síndrome, da insuficiência cardíaca. Então, os casos iniciais e os casos mais leves devem ser manejados pelo médico generalista, pelo clínico geral e referenciados em caso de refratariedade à terapia. Por isso a importância desse podcast aqui hoje. Boa. E já falando de um remédio que todo clínico gosta de falar, são os diuréticos, né? E diurético entra no tratamento da insuficiência cardíaca independente da fração de ejeção, né? A gente sabe que a fração de ejeção é um grande divisor de águas na insuficiência cardíaca, mas os diuréticos dependem se o paciente está congesto, independente desse parâmetro da fração de ejeção. Agora, uma coisa que incomoda, né, quando a gente vai ler sobre diurético na IC, é que a gente está acostumado com muitos ensaios clínicos gigantescos, com desfecho e mortalidade. Quando a gente vai no diurético, que é uma terapia super antiga, a gente não encontra isso, né, Zé? É isso mesmo, João. Na verdade, a indicação do diurético ela é inequívoca. Ela é para melhorar a classe funcional e prevenir a hospitalização nos pacientes congestos. Naqueles pacientes euvolêmicos, a gente pode reduzir, inclusive suspender o diurético. Boa, Zé. E tem até gente que fala, não, talvez diurético seja maléfico. Existe correlação de pessoas que usaram doses maiores de diuréticos com aumento da mortalidade, mas aqui é um estudo observacional e a gente sabe que tem um grande viés, né? Quem precisa de dose maior de diurético é quem tem um IC mais grave. Inclusive, João, interessante você estar falando, porque um dos critérios de gravidade da IC é justamente isso. É o paciente que está usando altas doses de diurético e continua congesto. É um critério de refratariedade. Boa. Só queria também marcar que, por um lado, é fácil dizer que é para usar diurético em quem está congesto, né?
Agora é difícil dizer quem está congesto, né? A avaliação da volemia é uma das coisas mais difíceis da clínica médica. É a pergunta mais difícil da medicina, para mim. Eu também acho, é difícil demais, mas aqui nesse podcast a gente vai assumir que o paciente está sim congesto, né? E acho que uma primeira coisa legal para falar de furosemida aqui, pessoal, e diurético de alça, é que essas drogas, elas não têm uma relação linear com a dose. Por exemplo, estou usando 40 mg e o paciente está urinando 200 ml. Se eu dobrar para 80, não quer dizer que ele vai urinar o dobro, 400. A curva aqui é tipo um S, parece aquela curva da dissociação da hemoglobina, né? Sim. Então, tem 2 pontos de inflexão e a partir de um limiar é que a furosemida vai fazer efeito. E se você estiver abaixo desse limiar, não adianta ficar brincando de dar mais doses, porque não vai funcionar. Interessante isso que você está falando, João, porque esse podcast é de pacientes ambulatoriais, mas quando você está num ambiente de terapia intensiva, que você liga uma bomba de furosemida, às vezes você bota 1 ml hora, 2 ml hora, o paciente não urina nada. Quando você chega em 3, aí abre o rim, o paciente urina a vida, entendeu? Então você tem que chegar ali no limiar. Exato, Gui, é como se fosse um interruptor. Enquanto você está abaixo daquele limiar, está desligado. Você passou, ele liga, não tem mais ou menos grávida. Ou está grávida ou não está grávida, Exatamente. Entendeu? E aí, por outro lado, Gui, no ambulatório, não seja na UBS, ou seja no hospital secundário, a gente tem um outro dado de exame físico que a gente consegue ter em toda a consulta e dá pra gente seguir através dele, que é o peso do paciente. É isso mesmo, Joane. Então, comprar uma balança é um investimento fundamental para o paciente com insuficiência cardíaca. O que na prática eu já vi é paciente procurar o pronto-socorro ou o ambulatório e dizer: doutor, eu estou ganhando peso, eu ganhei 1 a 2 quilos da semana passada para essa, então eu devo estar descompensado. E ganho de peso rápido induz a gente pensar em líquido, né, e não em um ganho por outro motivo. Então, marcando esse conceito, furosemida não é uma droga linear, é uma droga que tem um limiar para ela começar a fazer efeito. Doses de furosemida abaixo desse limiar não vão induzir a natriurese, né? Não vão induzir ao balanço negativo de sódio, que é o que efetivamente leva à redução da volemia, né? Boa. Segunda coisa interessante da furo, né, é que existe uma variação da absorção da furosemida via oral em relação à furosemida intravenosa, né? Esse tanto de remédio que eu absorvo pela via oral quando comparado à via intravenosa é a biodisponibilidade. E todo mundo tem uma coisa na cabeça de que é mais ou menos 50%, né? Isso. Mas a real é que isso é super variável. Em um mesmo paciente, essa biodisponibilidade pode variar de 10% a 90%. Tem aquela questão, né, João? Quando o paciente está muito congesto, ele também faz edema de alças intestinais, né? Então a absorção dele diminui. Pois é, Gui. Existe uma grande variabilidade aí no que o paciente vai absorver. Então vamos supor que o paciente internou com insuficiência cardíaca, já compensou, está com furosemida intravenosa e você quer passar para VO para dar alta para ele. Em geral, a gente faz mais ou menos o dobro da dose EV-VO. Por isso que o comprimido é de 40 e a ampola é de 20 mg. Mas saiba que é muito variável. Então pode ser que você comece com isso e precise de menos ou de mais. A partir desse valor, você vai adequando de acordo com a resposta dele. E vocês sabem por que o nome é Lasix? Essa é uma brincadeira famosa aí, né? Que o pessoal conta na boca pequena. Pois Explica aí, Gui. Que é Last 6 Hours, né? Lasix de Last 6. Então é o tempo de meia-vida do Lasix, né? No caso da furosemida, é de 6 horas. Aí. Por isso que quando o paciente está em descompensação, a gente tem que fazer mais doses ao dia, entendeu? Não adianta você fazer só uma. Quando o paciente está em ambiente de ambulatório e está compensado, a depender de como ele esteja, você pode deixar só uma dose diária, não tem problema. Mas em vigência de descompensação, você tem que fazer várias doses durante o dia. Até porque o comprimido é absorvido mais lentamente do que a via intravenosa, então vai durar um pouco mais também. Então vamos marcar esses 3 fatores aí, pessoal. O efeito limiar da furosemida. 2, a questão dela ser uma droga com uma biodisponibilidade de mais ou menos 50%, mas isso é bem variável. E 3, a questão da duração aí do efeito, que é mais ou menos de 6 horas, quando a furosemida é feita via intravenosa, ok? O Guilherme já fez uma pontuação importante, que é em relação à posologia, né, da furosemida. E eu queria trazer agora para o Zé, é isso. Tem como a gente melhorar, porque é muito ruim, né, o paciente tomar essa medicação meia-noite, ele tem que passar a noite toda levantando para urinar. E a gente sabe, né, que muitos desses pacientes já são mais idosos, pela própria prevalência da doença, então tem outros riscos aí associados. É isso aí, Johnny, você tocou num ponto muito importante. Geralmente, quando o paciente precisa de doses adicionais de furosemida durante o dia, a gente costuma deixar 2 vezes por dia. A gente sugere deixar uma dose às 8 da manhã e outra às 16 horas, para no auge do efeito do remédio, o paciente ainda está acordado.
Ainda mais no frio, né, meu patrão? Se vai acordar no frio pra urinar, eu vou dizer, é dose, viu? Cara, vai ser muito importante, porque impacta totalmente na qualidade de vida do paciente, né? Não tenho dúvida. Beleza, galera. Então, o que acontece quando você começa a furosemida? Vamos supor que você vai começar no paciente que internou e ele está com uma ampola de furosemida de 20 mg 2 vezes por dia. Você vai, então, começar o dobro, aí, 40 mg, 2 comprimidos de 40 mg no dia. Beleza? E vai dar essa alta. Então, assim, resumidamente, uma ampola vai equivaler a um comprimido. Exato. Quando você começa a furosemida, né, o paciente começa a ter um saldo negativo de sódio. É isso que acontece, tá? E esse saldo negativo de sódio, ele vai durar aí mais ou menos umas 2 semanas até o corpo entrar em equilíbrio. Então, o que ele tem para perder, em geral, ele vai perder nessas 2 semanas até ele entrar em um novo estado de equilíbrio. Então, até você reavaliar ele, pelo menos umas 2 semanas é necessário, desde que você introduziu o diurético ou que você mudou a dosagem, até ele atingir um novo estado de equilíbrio e você saber como é que ele vai ficar. João, isso que você pontuou é muito importante, né? Quando a gente inicia a furosemida no contexto ambulatorial ou internado mesmo, a gente tem que começar doses baixas, mas uma dose eficaz é uma dose que é capaz de fazer o paciente perder de 750 gramas a 1 quilo por dia. Boa. E a gente vai precisar de um tempo aí de 2 semanas para reavaliar se essa nova dose diurética é uma dose adequada. E ele precisa trazer nesse retorno a função renal nova e eletrólitos, que são 2 efeitos colaterais que podem acontecer, né? Uma alteração de função renal e distúrbio eletrolítico são coisas possíveis de acontecer. Pois é, João, não muito raro, né, cara? A creatinina do paciente sobe, né? Você prescreve aqui, 2 semanas depois ele volta e você olha assim, rapaz, a creatina subiu, o que é que eu faço? Rapaz, aí o pessoal se emociona, né? A creatinina sobe, aí a mão coça para suspender o remédio. Mas os estudos apontam em outra direção, né, Zé? Então, os estudos mostram que a gente deve ser um pouco mais tolerante com o aumento da creatinina nesses pacientes, principalmente se eles continuarem congestos. Isso pode ser apenas um rearranjo volêmico, né? A gente suspenderia se tivesse algum outro motivo que sugerisse que, na verdade, o paciente está hipovolêmico, né? Está com algum sangramento ativo, está com a síndrome diarreica, mas no paciente exclusivamente congesto, a gente tem, por bem, manter a furosemida. Isso, Zé. Eu até vi um termo uma vez, o pessoal falando que é uma hipercreatininemia. Permissiva. Mas, exato, Gui. Isso não quer dizer que o rim de fato está sofrendo, é só um rearranjo hemodinâmico que isso vai se acomodar. E em alguns estudos, os pacientes que tiveram esse pequeno toque aí na creatina no início até evoluíram melhor, porque foram descongestionados com maior eficácia. Boa. Gostei do termo. Rapaz. João, mas até quanto eu posso aumentar essa dose? O céu é o limite. Brincadeira, Jô. Na verdade, se você procurar, não existe uma coisa muito bem estabelecida do valor aí de teto para furosemida, tá? Mas existem algumas recomendações práticas, porque aqui é muita opinião de especialista mesmo. E quando a gente chega mais ou menos aí em 160 mg, que são os 4 comprimidos, né? Você já começa a pensar que aumentar mais a furosemida não vai fazer tanto efeito, porque o limiar desse paciente deve ser muito alto, entendeu? E aí tem algumas estratégias que a gente pode considerar fazer nesse momento, né, Zé? É isso aí, João. Então, assim, se a gente for olhar por diretriz, quando o paciente atinge esse teto de 160 mg dia, ou seja, 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos pela tarde de furosemida, existe uma recomendação de você tentar trocar o diurético de alça por outro, que aqui no Brasil a gente não tem tanta disponibilidade, mas seria a bumetanida, ou associar um diurético tiazídico. No caso, a hidroclorotiazida é a medicação que a gente tem mais à disposição. E aqui, né, Zé, não é a hidroclorotiazidazinha de guerra, aquela da hipertensão, não. É uma dose um pouco maior, né? Exato. A gente chega, inclusive, nos pacientes extremamente congestos, a deixar 50 mg de 12 em 12. Esse é o paciente, pessoal, que vocês não vão mais seguir, tá? Já que a gente está falando de tratamento ambulatorial, idealmente esse paciente necessitando de doses altas de furosemida é o paciente que precisa do especialista junto. Ele deve ter uma IC grave. Então, assim, esse paciente, se chegar ao ponto de precisar de 2 diuréticos para atingir a euvolemia, é um cara que talvez mereça passar um pouco de tempo no PS, né? Tomando diurético endovenoso. E tem 2 coisas legais sobre essa questão de 2 diuréticos, né? A primeira é porque o risco de um distúrbio eletrolítico é muito alto. Sim. Então, por isso, a ida ao PS faz eletrólitos com mais frequência, porque existe uma chance razoável de ter algum desbalanço. E a segunda coisa é entender por que é interessante você fazer 2 diuréticos. Eu acho bem bacana isso. É o famoso bloqueio sequencial do néfron. Ele é bonito de falar, né? Bonito demais. Mas, basicamente, pessoal, o que acontece? Quando você usa furosemida por muito tempo, o rim, malandramente, ele começa a hipertrofiar tudo que está depois do que foi bloqueado. Então, você bloqueou a alça de Henle, ele fala o seguinte: não, meu patrão, fique tranquilo, eu vou hipertrofiar o túbulo contorcido distal e o duto coletor,
e aí ele começa a tapar o buraco que você cavou. Entendeu? Então, por isso que faz sentido você colocar a hidroclorotiazida, porque ela vai bloquear mais à frente, tentando desfazer esse trabalho do néfron aí. Boa. E só uma curiosidade a mais aí, em relação à diurético terapia, existe inclusive o bloqueio do túbulo contorcido proximal. Principalmente nos pacientes com altas doses de furosemida que fazem uma alcalose metabólica, você pode associar uma acetazolamida. É bem dizer uma nefrectomia, né? E eu acho que tem uma última dúvida aqui de diurético no ambulatório, que é o seguinte. Eu estou com um paciente aqui com insuficiência cardíaca, está com terapia otimizada e vem para o meu ambulatório assintomático. Zerado, não sente nada, sobe escada, a vida está uma beleza e está ali com aquele comprimidinho de furo, 1 ou 2 comprimidos por dia. Será que eu posso tirar? E tem um estudo gaúcho que avaliou isso, o estudo REBIC-1, tá? Eles pegaram pacientes que estavam com dose de furosemida de 40 a 80 e estavam pouco sintomáticos, aquela classificação de Nova York, que a gente chama de NYHA, NYHA, né? 1 ou 2. Só para o ouvinte se situar, essa classificação vai de 1 a 4. 1 é sem sintomas, 2 são pequenos sintomas com pouca limitação, 3 são sintomas mais moderados, em uma limitação considerável, e 4 são muitos sintomas mesmo em repouso. É isso aí, João. A gente tem que ter cuidado só de procurar ativamente os sintomas, porque a escala de NYHA ela é bem subjetiva. Por exemplo, se tem uma pessoa que está acostumada a correr 6 km e em pouco tempo ela passa a correr 2 km, você tem que considerá-la como sintomática. E aí, nesse estudo, eles pegaram esses pacientes que tinham NYHA 1 ou 2, e além disso, eles não podiam ter idas à UPS ou hospitalizações nos últimos 6 meses. E aí eles randomizaram para um grupo tirar o diurético e outro grupo manter com placebo, foi bem certinho o estudo, e no segmento de 90 dias não houve piora sintomática no grupo placebo e nem necessidade de reintrodução do diurético, dando aí uma segurança para a gente, desse grupo que foi incluído no estudo, a gente tentar retirar o diurético. Boa. Então, João, o que a gente vê na prática é um certo receio em diminuir ou suspender a dose da furosemida. Então, às vezes a gente vê, acha bonitinho aquele paciente sequinho, parecendo uva passa, mas na verdade a gente tem que deixar a menor dose possível para o paciente ficar euvolêmico. E é interessante entender que isso é dinâmico, né? A dose de furosemida não é uma coisa fixa. Muitas vezes no começo você precisa de mais, e à medida em que você vai otimizando o restante da terapia, esse paciente vai precisar de menos diurético, né? E aí a gente tem que identificar o peso seco do paciente. E aí que entra a educação do paciente. Aquela história do investimento em uma balança para ele ter em casa, para ajudar a gente no manejo da insuficiência cardíaca. Uhum. Boa, então assim a gente finaliza a nossa discussão de furosemida, né? Nosso primeiro ponto de aprendizado. Furosemida é muito grande, dá um podcast sozinho. A gente tentou começar, mas esse tema ainda vai ser abordado novamente no Tática Clinicária. E agora a gente vai falar de ECA. Mas antes de falar disso, a gente precisa definir bem quem é o paciente que tem benefício dessa medicação. Que é aquele paciente que tem a fração de ejeção reduzida. Pois é, Ju. Quem tem essa fração de ejeção reduzida é o pessoal que tem fração de ejeção de 40% para baixo. E a preservada é de 50% para cima. E esse valor é entre 40 e 50, hein, Zé? É isso aí, João. Então existe esse grupo, né, com a fração de ejeção entre 40% e 49%, que a gente chama de fração de ejeção mid-range ou intermediária. Na verdade, a gente não tem muita evidência no tratamento desses pacientes, mas a gente muitas vezes acaba extrapolando a evidência da fração de ejeção reduzida para esses pacientes. Exato. Então, aí a gente vai fazer o contraponto da furosemida e a partir de agora o IECA é uma droga que tem muito estudo. Ela tem evidência muito persistente que ela em reduzir maior mortalidade dos pacientes que têm IC com fração de ejeção reduzida, tá? O estudo talvez mais importante dessa discussão, né, inicial, foi um estudo de 1987, Consensus. Vixe, Maria, acho que só o João Mendes era vivo aqui agora. Me respeita. O que eu acho interessante da cardiologia, eu vou fazer esse ponto, é que eles gostam de aprender esses nomes. E tem uns nomes bonitos, né, Zé? Sem dúvida. E ele selecionou os pacientes que tinham esse NYHA 4, né? O paciente muito sintomático com limitação das atividades. Tá. O que ele queria saber? Se melhorava o prognóstico desses pacientes quando a gente introduziu o IECA. Porque até então o tratamento padrão era diurético, digitálico e vasodilatadores como hidralazina, nitrato. Como mudou, né? Como mudou? Quando ele comparou num estudo duplo cego, randomizado, né, um clinical trial, ele viu que como desfecho primário, mortalidade em 6 meses e causas de mortes no geral. E esse grupo de pacientes que recebeu IECA foi o que teve redução de mortalidade em 6 meses e mortalidade por todas as causas.
E esse primeiro estudo serviu, né, de base para um segundo estudo, também muito grande, de 91, que é o SOLVID. Abriu a porteira. Foi. E aí ele queria saber, será que para os pacientes menos graves, NIRA 2, NIRA 3, o IECA também era benéfico? E aí foi outra grande surpresa, porque melhorou muito a mortalidade desses pacientes, né, Zé? É isso aí, Joane. Então, você tocou talvez numa das principais medicações da cardiologia, que está de toda a medicina, porque o IECA talvez tenha sido uma das primeiras medicações que reduziu a mortalidade na IC pelo principal mecanismo que os pacientes morriam na época, que era por morte súbita. Boa. Então, o enalapril, que é uma droga barata, que é uma droga que está no nosso dia a dia, uma droga que tem poucos efeitos colaterais, mudou a história da insuficiência cardíaca. Pessoal, só frisando aqui uma coisa. Existe todo um racional quando a gente prescreve essas drogas, tá certo? Então aqui, a primeira coisa que a gente está bloqueando é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente sabe que isso desencadeia um remodelamento cardíaco. Vocês vão ver que as drogas que mudam mortalidade, elas estão bloqueando um desses eixos no corpo. Eu achei legal que eles começaram um remédio em que estava muito sintomático. Então você pode começar em pacientes que estão com muito sintoma, não tem problema aqui, né? Exato. Então a gente pode começar, né, com a dose baixa. E como a gente já falou, aqui a ideia é chegar na dose máxima tolerada pelo paciente. Tá. A gente vai titular essa dose. Jô, isso é interessante você estar falando, porque muitas vezes quando você está no ambulatório de insuficiência cardíaca, o paciente chega para você e fala, doutor, minha pressão está ficando 8/4. E o senhor está assistindo alguma coisa? Não, eu estou bem. Então, meu amigo, segue o jogo. Isso é super importante, porque o que ele fala como efeito colateral é hipotensão sintomática ou paciente que tem alteração, tipo aumento de creatinina, hipercalemia, que são as principais complicações aí. Mas quando a gente vai iniciar a medicação, a gente pode começar com captopril 6,25 3 vezes ao dia. E a nossa ideia é chegar num teto de 50 mg 3 vezes ao dia. Mas é melhor o enalapril, né, Jô? O captopril 3 vezes ao dia, a gente sabe que esse paciente vai tomar um monte de remédio, porque a insuficiência cardíaca é uma doença que vem com um monte de remédio. O enalaprilzinho que tem no SUS e é só 2 vezes ao dia, acho que é uma opção mais tranquila, né? É uma boa posologia, né, 2 vezes ao dia. A gente pode iniciar uma dose de 2,5, Tá. 2 vezes ao dia, né, de 12 em 12 horas, e chegar numa dose teto de 10 a 20 mg 2 vezes ao dia. Tem uma grande discussão que envolve todos esses artigos e vai envolver um pouquinho mais na frente nossa discussão, que é a dose máxima que cada um chegou do IECA, né, do enalapril nos estudos. E eles viram que ficou numa dose média entre 18 e 16 mg por dia. Então, talvez se o paciente tolerar 10 mg 2 vezes ao dia, 20 no total, já seja uma dose efetiva. Se ele tolerar e não tiver, se a gente aumenta e ele tem hipotensão, a gente reduz para essa dose e fica tranquilo que é a dose que ele tolera. Exato. E complementando o que o João e a Joane estão falando, a gente tem ainda outros inibidores da ECA que tem uma posologia ainda melhor, que é 1 vez ao dia, como o lisinopril e o ramipril, que também podem ser usados na insuficiência cardíaca, embora tenha um custo mais elevado para o paciente. Boa. E o que a gente vê na prática é que o principal efeito colateral do IECA, ou seja, aquele que vai fazer talvez o paciente não querer usá-lo, é a tosse, né? A gente sabe que o IECA ele aumenta a concentração de bradicinina, que talvez tenha um efeito vasodilatatório mais benéfico por causa disso, mas vem com esse efeito colateral de tosse. E aí a gente tem outra medicação, outra classe para suprir esse IECA, né, Joane? Isso, Zé. E entram os BRAs, né? Que aí são a outra classe importante aí, que por não ter esse mecanismo de ativação, né, de bradicinina, então ele não vai causar tosse no paciente. E é um grupo de medicações que ela é utilizada principalmente nesse caso, quando tem alguma contraindicação ao IECA. Se o paciente pode usar o IECA, eu vou prescrever essa medicação. Se ele teve algum problema, alguma contraindicação, eu troco para o BRA. Beleza, então é interessante marcar isso aqui, né? Primeiro o IECA, e se não rolar com ele, você vai pro BRA, né? Para losartana, candesartana, outros aí. Então, a evidência que a gente tem dos IECAs ela é muito mais robusta do que em relação aos BRAs. Tem um professor meu que fala que os sartans são que nem xarope, você só dá quando tem tosse. Boa, Gui. E aí, quando a gente usa esse grupo de medicações, assim como o diurético, a gente tem que ter cuidados, né? Para titular a dose, a gente também não pode titular de uma maneira rápida, já que a gente já sabe que pode causar disfunção, uma lesão renal aguda, pode fazer hipercalemia, a gente já tem a dica do que a gente precisa seguir, né, Zé? Exato, João. Beleza, galera. Então, pelo que eu entendi, a principal coisa aí que vai contraindicar o IECA e vai sugerir pra gente usar o BRA seria a questão da tosse. Tem alguma coisa a mais?
Então, João, existe um efeito colateral que é bem raro, por sinal, que é o angioedema. Aí é complicado. Mas ele é muito mais relacionado com os IECA do que com os BRAs. Tá. E nesse caso, um paciente com história de angioedema relacionado ao IECA, você pode trocar o BRA. Outro ponto importante é que nos pacientes que já usam BRA por algum motivo, usam a losartana, por exemplo, para hipertensão, você pode manter se por acaso esse paciente desenvolveu uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ah, tá. Não precisa trocar para o IECA, né? Não precisa trocar pelo IECA. Pensando agora na nossa prática ambulatorial, né, como a gente vai fazer para chegar nessa dose máxima que ele tolera, que o nosso paciente tolera, e como a gente vai monitorizar esses efeitos colaterais, né, possíveis? Então, na prática, o que a gente acaba fazendo, se a gente olhar as diretrizes, é começar com doses baixas dos IECAs ou dos BRAs, sempre orientando os efeitos colaterais das medicações, e sempre uma reavaliação precoce. É recomendado um retorno em 2 semanas para avaliar principalmente a pressão arterial, lembrar de fazer sempre em ortostase e em decúbito, com função renal e um potássio. Tá. E a cada 2 semanas você ir aumentando progressivamente a dose conforme a tolerância do paciente e almejar a dose alvo, ou seja, a dose teto ou a máxima tolerada pelo paciente em até 3 meses. Show. Beleza, Zé. Então, só que antes de a gente começar a medicação, a gente já precisa ter um potássio sérico, né? Exato, o IECA está relacionado com hipercalemia. Então, potássios acima de 5,5, a gente não deve começar nesse momento o IECA. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é com a função renal. Né? Embora a gente saiba que os inibidores da ECA são medicações nefroprotetoras, os pacientes com clearance menor do que 30, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar essa medicação justamente por favorecer a hipercalemia. Beleza. Então, nós fechamos aqui nossa discussão sobre IECA e BRA. Mais uma terapia aí na IC, uma terapia importante. E agora nós vamos falar dos beta-bloqueadores. É uma dupla que vem junta na IC com fração de ejeção reduzida, né? Tanto o IECA como o beta-bloqueador. O primeiro marcar uma diferença desses 2 remédios é que se a gente tem segurança de começar um IECA quando o paciente está mal, um NIRA 4, como a Joane falou, com o beta-bloqueador é um pouco diferente. Idealmente, você começa essa medicação quando o paciente está um pouco mais compensado, tá? Quando ele está no NIRA 1 ou 2 é o melhor momento, porque espera-se algum grau de piora sintomática que, inclusive, você tem que avisar o paciente que vai acontecer. Isso é importante vocês saberem bem, né? Porque o paciente vai ter essa piora, é esperada quando a gente coloca o beta-bloqueador, mesmo que ele estiver compensado, e ele tem que estar bem orientado disso. E a ideia aqui é começar pequenas doses e ir aumentando aos poucos, justamente para ir sentindo e o paciente ir tolerando. E um segundo ponto aqui é que não é qualquer bloqueador, são 3 em especial que vão ter efeito em mortalidade, pessoal. Carvedilol, metoprolol e bisoprolol. Lembrando, pessoal, que aqui o que tem evidência é o succinato de metoprolol, tá? O tartarato tem um estudo que se mostrou inferior ao carvedilol. Boa! E aqui, galera, os beta-bloqueadores vão ter diferença de mortalidade e essa diferença já aparece com 1 ano. Então, assim, não é uma medicação que você começa hoje e o paciente vai ter benefício daqui a muito tempo. Em 1 ano, o paciente já vai ter um benefício aí da medicação, tá? É interessante ter um eletrocardiograma de base aqui no começo e sempre acompanhando, além da pressão arterial, a frequência cardíaca que também pode alterar, tá? E a gente tem uma evidência de que o pessoal não segue tanto a recomendação, apesar do beta-bloqueador ser consagrado aqui na insuficiência cardíaca, né? Exatamente, João. Existe um registro chamado CHAMP-HF, né, CHAMP Heart Failure, que mostrou que para aqueles pacientes que mereciam estar usando o beta-bloqueador, mais de 25% deles não estavam usando. E o que chama mais atenção ainda é que dos que estavam usando o beta-bloqueador, apenas 30% estavam com a dose otimizada. Massa, Zé. E daí a gente já puxa um conceito que é a inércia terapêutica, né? Na insuficiência cardíaca, o paciente pode ficar compensado antes de você atingir a dose-alvo das medicações. E aí o pessoal fica naquela, não, ele está tão bem, vou deixar com essa dose aqui de enalapril 5 de 12 em 12 e carvedilol 6,25. Sendo que mesmo o paciente estando assintomático, você tem que escalar as doses até a aprovada nos estudos, porque é quando você vai conseguir o benefício. Então, pessoal, de um modo geral, a gente vai progredindo as doses, tá? Até o paciente ficar sintomático. Quando o paciente ficou sintomático, você reduz. E aqui existe um racional também, pessoal, que a gente está bloqueando o sistema simpático do paciente, que também está envolvido no remodelamento cardíaco e piora da fração de ejeção.
E uma clinicagem aí do beta-bloqueador, né, do Carvedilol, que é o beta-bloqueador do brasileiro, certo? Que está com a gente o tempo todo. A gente lembra daquela dose de 25 mg de 12 em 12, mas em pacientes com mais que 85 quilos, você pode chegar em 50 mg de 12 em 12, então marca isso aí. Tá. E eu queria aproveitar aqui e mandar uma mensagem, pessoal, para a farmácia dos postos de saúde. Pessoal, libera o comprimido 2 de 12,5 que dá 25. Toda vez o paciente, o bichinho vem, doutor, troca minha receita, porque só tem um de 12,5 lá. Ô, rapaz. Agora, Zé, vou me colocar aqui no lugar do ouvinte e fazer um bate-bola contigo com algumas dúvidas, tá? Manda abraço, se eu souber responder. A primeira dúvida que surge, né, que já foi até motivo de post no TDC, é quando a gente pega uma doença pulmonar e fala um pouco de beta-bloqueador, né? Porque a gente sabe que tem aquela questão do broncoespasmo e tudo mais, e dá aquele medo na DPOC e na asma de usar beta-bloqueador. Como é que é? Pode, não pode? Então, primeiro eu queria parabenizar o Bernardo pelo post, bem ilustrativo, sobre Grande beta-bloqueador e broncoespasmo. Bom, mas na verdade a gente tem que encarar DPOC e asma como duas doenças diferentes. Tá? Então, falando de DPOC, o beta-bloqueador ele não é uma contraindicação. Pelo contrário, existem estudos que mostram que suspender o beta-bloqueador em pacientes com IC e DPOC aumenta a incidência de exacerbações da DPOC. E esse combo é bem comum, né? DPOC e IC, até porque elas compartilham fatores de risco, né, Zé? Exato, João. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é muito cuidado com o diagnóstico de DPOC nos pacientes descompensados de IC. Por quê? Cara, porque o que é que acontece, João? Se um paciente com gesto for fazer uma espirometria, e a gente sabe que o diagnóstico de DPOC é espirométrico, essa espirometria pode vir alterada simplesmente pela congestão. Entendeu? Tá. E isso limitar o tratamento de outras comorbidades. Então, pelo que você está me falando, o recomendado é eu deixar esse paciente euvolêmico e se eu suspeito de DPOC, depois disso eu faço a espirometria. Exato. Pelos estudos que a gente vê, após a euvolemia, cerca de 3 meses após a última descompensação, com o paciente euvolêmico, aí sim você procede à espirometria e tenta chegar no diagnóstico de DPOC. Então, fechando, DPOC não é uma contraindicação para o uso de beta-bloqueadores. Beleza, Zé. Agora, se DPOC é mais tranquilo usar o beta-bloqueador, a asma parece que é outra história aqui, né? A asma, a gente tem que ter um pouco mais de cautela aqui. Nos pacientes asmáticos, a gente tem uma preferência pelo uso dos beta-bloqueadores cardioseletivos e aqui abre-se um parêntese para o bisoprolol e algumas referências o succinato de metoprolol, que estariam relacionados à menor incidência de broncoespasmo. Então o Carvedilol aqui não é uma boa. O Carvedilol aqui não é uma boa. Tá. Esse é o paciente que você vai tentar convencê-lo a talvez pagar um pouco mais por um beta-bloqueador mais cardioseletivo. E aí o que é que a gente faz? Esses pacientes, a gente tem que começar a menor dose possível, com reavaliação frequente e avisar o paciente sobre a possibilidade de sintomas de broncoespasmo. Avisar sobre sibilo, sobre piora de dispneia, piora de classe funcional e reavaliação frequente é o mais importante para um aumento seguro da dose. Beleza, Zé. Acho que essa parte do pulmão está respondida. Outra coisa também que é dúvida é com relação à pressão, né? Muitas vezes o paciente tem uma miocardiopatia hipertensiva, chega nesse contexto mais hipertenso, aqui também tem uma clinicagem do melhor beta-bloqueador, né? Inclusive, como eu já vi aqui no TDC, no episódio 36 de tratamento de hipertensão, os beta-bloqueadores não são medicações de escolha no tratamento inicial dessa doença. Nos pacientes com miocardiopatia hipertensiva e que permanecem hipertensos a despeito do tratamento, a gente tem um beta-bloqueador de escolha pelo efeito antagonista do alfa-1, que é o Carvedilol. Tá. O beta-bloqueador do brasileiro. Ele sim. Esse aí sim. Em contrapartida, nos pacientes que têm aquelas PAs mais limítrofes, que você tem dificuldade de progredir a dose, até a nossa dose-alvo, talvez o bisoprolol seja a medicação de escolha que tem menos efeito na PA. Boa, Zé. Puxando aqui, eu acho que a última dúvida de beta-bloqueador é com relação à bradicardia, né? Realmente eles são medicações bradicardizantes e dá um medinho de começar ou de aumentar o beta-bloqueador naquele paciente que já está bradicárdio, especialmente menor do que 50, né? O que seria melhor fazer nessa situação? Aí, João, você acabou de entrar num assunto meio nebuloso, que a gente não tem muita evidência na literatura de segurança. Então, talvez esse seja o paciente para ir para um grande centro de referência, ser encaminhado para o especialista e ver as terapias possíveis. Boa, Zé. E para arrematar aqui essa parte de beta-bloqueador, eu só queria citar um estudo chamado IMPACT-HF, tá? Que ele avaliou você iniciar beta-bloqueador antes da alta. Imagina que o paciente internou ali por insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que o beta-bloqueador pode gerar uma piora sintomática e dá aquele medinho de começar, né? O paciente está saindo de uma internação
E esse estudo tentou duas estratégias, começar o beta-bloqueador na alta versus deixar para começar no ambulatório. E começar na alta se correlacionou com mais pacientes utilizando esse beta-bloqueador a longo prazo e mais pacientes atingindo a dose-alvo. Então, comece ali na alta, é um momento em que o paciente está inclinado a ouvir suas orientações, uma dosezinha bem baixa de beta-bloqueador para facilitar o aumento da dose no ambulatório. E sempre lembrar que a gente tem que reavaliar esse paciente em 2 semanas, avaliar PA, avaliar frequência cardíaca, avaliar sintomas, para ir aumentando gradualmente a dose do beta-bloqueador até chegar na nossa dose-alvo. Show de bola, Zé. Então a gente encerra aqui, acho que a terapia inicial dos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Quase todo mundo com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida vai estar tomando essas 3 drogas. Um diurético, um beta-bloqueador e um IECA ali, ou um BRA eventualmente. Agora, não é raro a gente otimizar essas medicações e o paciente persistir sintomático. Aí a gente tem algumas alternativas, né? Exatamente, João. E aí, uma das drogas mais antigas, né, nessa meiuca aí do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida são os antagonistas de mineralocorticoides, que aqui no Brasil que a gente tem é a espironolactona, tá certo? Que é um diurético que esse sim muda a mortalidade, né? Esse muda a mortalidade, exatamente. E por que ele muda a mortalidade? Pelo racional de estar bloqueando a aldosterona. A gente sabe, pessoal, que a aldosterona participa também, né, por alguns mecanismos não tão conhecidos, do remodelamento cardíaco. E esse remodelamento cardíaco, quando a gente bloqueia ele, a gente diminui mortalidade. Top. Tá bom? O primeiro estudo, já que cardiologista adora estudo, né, é um estudo de 1999, o estudo RAILS. Tá bom? E esse estudo já mostrou diminuição de mortalidade com a espironolactona e desde então tiveram outros. Teve o Ephesus e teve o Emphasis HF. O que é legal no estudo RAILS, Guilhermão, é que ele foi interrompido antes do tempo pelo claro benefício da droga em mudança de mortalidade. E, assim como as outras medicações, também as custas de redução de morte súbita. É o famoso estudo truncado, né, Zé? Interrompido antes do final. Então, pessoal, o que acontece? Qual a indicação de se usar a espironolactona ou a eplerenônia? Porque a eplerenônia aqui a gente não tem no Brasil. Aqui é a espironolactona. Não existe isso não, mano. Então, é aquele paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Já está com o diurético, tá? Furosemida, já está com o IECA ou BRA em doses otimizadas e já está também com o seu beta-bloqueador em doses otimizadas. Esse paciente ainda estando sintomático, ou seja, NIRA 2, 3 ou 4, a gente introduz a espironolactona. Esse é um ponto bem importante, né, Gui? Porque eu acho que o pessoal acha que vem o combão IECA, beta-block e espironolactona, mas não é bem assim, né? A ideia é otimizar essas primeiras medicações. Na persistência dos sintomas é que entra na jogada aí a espironolactona, né? Exatamente, João, exatamente. A espironolactona é um diurético poupador de potássio. Lembrando, pessoal, que aqui o paciente já vai estar usando um IECA, um BRA, tá? Como a gente já falou, que também são medicações que aumentam o potássio. Então a gente tem que tomar cuidado com o potássio do paciente, porque aqui ele vai tender a subir mais. Mas aqui tem uma questão interessante, o corte do potássio é um pouquinho diferente, né, Zeca? Exato. Antes de você começar a espironolactona, você precisa ter uma função renal e um potássio, Gui. E lembrando que aqui o corte é diferente do IECA. Aqui o corte do potássio é acima de 5. Nesses pacientes a gente não deve começar a espironolactona. E em relação à função renal, create acima de 2,5 para homens e acima de 2 para mulheres também contraindica neste momento a espironolactona. Boa. Bom, então tá lá o seu paciente, está usando as medicações, você vai iniciar em espironolactona, o seu potássio permite, sua create permite. E aí, como é que a gente começa? Então a gente começa com 25 mg ao dia, tá, pessoal? Depois de 3 dias a gente já tem que ter dosado um potássio novo. Tá? A gente sabe que a hipercalemia ela desencadeia arritmias e nos pacientes que têm alteração estrutural do coração, né, eles são mais predispostos a essas arritmias. Então a gente faz novamente um potássio em 3 dias, tudo ficando bem, a gente passa para 50 mg uma vez ao dia. E aí, Gui, o que a gente vê na prática às vezes é esses pacientes usando 3 medicações começarem a apresentar hipotensão no ambulatório. Exatamente, Zeca. Aí nesse caso é onde a batata da furosemida aperta, né? Ela assa. Tô sentindo a batata da furo assar. Então, nesse momento aí, como a gente sabe que a furo não muda desfechos tão duros como essas medicações, se alguém tiver que rodar, vai rodar furosemida. É isso, galera? Exatamente. E tem um efeito colateral que chama bastante atenção, pessoal, que é a ginecomastia, tá certo? Eventualmente, em alguns pacientes, a gente vai ter que suspender a espironolactona, porque esse é um efeito colateral que incomoda bastante, tá bom?
E uma coisa que eu achei interessante que vocês falaram aí, pessoal, é que quando a gente lembra da cirrose, a dose da espironolactona é muito maior, né? Sim, muito Chega mais em alta. 200, 300, 400 até. E aqui 50 já está de bom tamanho, né? Provavelmente porque o efeito da diurese não é tão importante, e sim o bloqueio neurohormonal que você ressaltou, né, Gui? Exatamente. Agora, pessoal, ó, até aqui, né, é uma coisa que a gente conhece bem, né? Tem familiaridade, né? Relativamente bem, né? Espirona, beta-block, ECA. Agora, depois que a gente se formou, não faz tanto tempo assim, surgiu um remédio novo que foi até capa de revista aí, né? É, gente, então. E aqui surge mais uma classe de drogas, né? Que são os inibidores da neprilisina, também chamado de ARNI, mas vou chamar a partir de agora de sacubitril. Chama na intimidade. É, melhor. Que o sacubitril, associado com valsartana, né? Que é o antagonista da angiotensina, do receptor de angiotensina, ele foi comparado com o enalapril, que foi um estudo grande, o Paradigm HF, que é de 2014. Que tá aí pra mudar o paradigma, né? Exatamente. Boa colocação. Eu tô aqui pra fazer esse tipo de comentário, tá, pessoal? Bem pertinente. E o que ele fez? Pegou os pacientes que tinham um NIRA 2 a 4, ou seja, os pacientes que tinham sintoma, né, de dispneia. Tá. Ele viu que quando a gente associava, né, o sacubitril, eles tinham melhora da mortalidade, redução, né, da mortalidade. Então, é uma droga que mudou o tratamento e por isso ele foi adicionado para esses pacientes que, apesar de terapia inicial otimizada, ainda persistiam sintomáticos. Eu acho que houve uma expectativa muito grande em cima dessa medicação nova, porque se a gente parar para ver, houve um gap de mais ou menos 15 anos entre a última droga que a gente tinha evidência de mudança de mortalidade e o sacubitril com valsartan. Que no caso era a espironolactona, a última, né? Isso, de 1999. Exatamente. Tá. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para iniciar essa medicação. Primeiro que se o paciente usa e é cobrar, a gente tem que ter um tempo para esperar ter o washout dessas drogas para a gente iniciar o sacubitril. Então tem que ter pelo menos 36 horas entre a última dose e você iniciar essa nova medicação para ter segurança no tratamento desse paciente. Isso, e essas 36 horas do washout da droga é para prevenir angioedema, diminuir o risco de angioedema. Beleza. A gente pode começar essa medicação na dose de 24, 26 miligramas 2 vezes ao dia, né? Lembrando que é uma dose associada, tem sacubitril e valsartana. Uhum. Essa dose menor, principalmente para idosos, pacientes com maior fragilidade. Tá. Se é um paciente mais jovem, a gente já pode começar uma dose maior, de 49 e 51, 2 vezes ao dia. Uhum. Sempre tentando chegar na dose alvo, que é 97% em 3, 2 vezes ao dia. Boa, Ju. Boa. Pessoal, eu dei uma de Fred, fui pesquisar o preço dessa medicação. Você despertou o Fred que há dentro de você. Exatamente, foi isso Vem mesmo. a brisada aí? Rapaz, custa R$240 com 60 comprimidos, que no caso dá para um mês, entendeu? Porra, Algo já. em torno de 240. É muito caro essa medicação. É, meu patrão, o cara vai tomar pro resto da vida, né? Sim. E como toda medicação que a gente está introduzindo, tem os cuidados, né? Então, o ideal é a gente fazer, titular essa dose com 2 semanas, né? Se o paciente tolerar. Uhum. E aí tem os exames complementares que a gente precisa ter, né? No retorno. Exato, João. Então, são os mesmos cuidados que a gente tem com o paciente usando o IECOBRA, no mínimo, um potássio em uma função renal, e lembrar de avaliar a PA dos pacientes sempre em decúbito e em ortostase. Falando de exame complementar, pessoal, tem uma clinicagem de laboratório e uso de sacubitril, né? Opa! Então, o sacubitril é um inibidor da neprilisina. E a neprilisina, ela é uma enzima que ela cliva o BNP. Se ela estiver inibida, eu vou aumentar a concentração sérica do BNP e não necessariamente isso se traduz em congestão. Então ela vai falsear para cima o valor do BNP. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente tem que acompanhar usando o NT-proBNP. Aí é a clinicagem, viu? Essa aí é boa. Mas vem cá, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Vocês já se perguntaram em algum momento por que é um BRA com inibidor de neprilisina e não IECA? Me perguntar, já me perguntei. Agora ir atrás que é bom. Mas na verdade, pensaram nisso, né? Antes do BRA, existia uma medicação chamada omapatrilato. No início dos anos 2000... Com esse nome nunca ia dar certo. Escolheram errado o nome, né? Eu acho. Mas essa medicação foi testada tanto para hipertensão como para IC e ela nunca chegou a entrar no mercado pelo risco proibitivo de angioedema. Ah, tá. Ah, boa. E outra curiosidade é que os pacientes que tinham apresentado angioedema prévio, independente da razão, foram excluídos do estudo. Fechou, galera. Então a gente já botou uma cacetada de remédio aqui pro nosso amigo, né? Ele já tá tomando um IECA, tá tomando um beta-block, acrescentou espironolactona,
Se continua sintomático, a gente troca esse IECA aí pelo sacubitril com valsartana. E tem algo mais que dá para fazer, mesmo depois disso tudo, meu amigo? João, tem um monte de coisa que dá para fazer, cara. Mas nos últimos anos tem umas drogas que estão muito badaladas, que são as gliflosinas, né? Tem 2 L's, não é isso? Gui, na dúvida, na diabetes, sempre coloca um L, tá? Que a gente viu no episódio número 15 de segunda droga na diabetes. Agora, esses remédios aí o pessoal quer usar pra tudo, né, bicho? Daqui a pouco vai usar até pra Covid. Não, esses remédios são bons, viu? O que acontece, pessoal? Só pra gente contextualizar. A última droga que tinha tido um benefício de mortalidade cardiovascular tinha sido a espironolactona em 99, depois veio o sacubitril valsartana, né, em 2014, com um estudo um pouco questionável, né, tem algumas coisas que tem muitas críticas, e aí veio as gliflosinas. E o que aconteceu? Em 2015, lançaram um estudo que chama EMPA-REG. E esse estudo, na verdade, era para avaliar a função das gliflosinas nos diabéticos, porque inicialmente as gliflosinas elas são antidiabéticos, elas inibem um receptor que chama SGLT2, tá certo? Que fica lá no túbulo contorcido proximal, tá certo? Do néfron. E você bloqueando esse receptor de SGLT2, você termina excretando mais glicose e sódio. Então o EMPA-REG veio para isso, para mostrar que havia benefício no diabético. Mas os resultados deram algumas dicas, né? Pois é, aí o que aconteceu, João? No EMPA-REG, os pacientes que tinham diabetes e insuficiência cardíaca, houve benefício em mortalidade e houve benefício também em internação hospitalar por descompensação de insuficiência cardíaca. Aí ficou essa dúvida no ar, nossa, será se isso, o benefício é só para diabético com IC ou será se existe o benefício também no não diabético? E aí eles lançaram outro estudo chamado DAPA-HF, tá certo? O DAPA-HF já veio com a dapagliflozina. O EMPA-REG era com empagliflozina, tá? E aí o que foi que esse estudo mostrou? No DAPA-HF, pessoal, que foi lançado em 2019, uma parte dos pacientes não tinha diabetes, tá? Todos os pacientes tinham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, todos os pacientes eram sintomáticos, tá certo? Mas nem todos eles eram diabéticos. E aí essa droga se mostrou benéfica também no paciente que tinha insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e não era diabético. É interessante isso, né, Gui? Você dá um repropósito para uma droga, né? Ela começa com uma finalidade e você começa a achar alguns indícios de benefício em outras situações. E com essa droga não foi só com insuficiência cardíaca, não. Também teve benefício em doença renal crônica, né? Exatamente, João. E tiveram mais outros trabalhos que mostraram que essas drogas também fazem proteção renal, tá certo? Então, eles observaram que o clearance de creatinina ao longo dos anos tinha um decréscimo menor no grupo que usava a medicação do que no grupo que não usava. E lembrar que essa é uma proteção adicional ao IECA. Então, a pessoa tem diabetes, está tomando o IECA, que nesse contexto já protege da nefropatia diabética, e as gliflosinas fazem uma proteção adicional, né? Exatamente. É aquilo que você estava falando, né? Serve para tudo. Coração, diabetes, sim, serve para tudo. E a grande sacada dessas medicações, pessoal, é porque aqui os pacientes já estão com terapia otimizada, entendeu? Então eles já estão com aquelas drogas que modificam mortalidade. E essa droga mostrou benefício em cima do paciente já otimizado. Isso é o que a gente está vivendo agora é uma verdadeira revolução no tratamento da insuficiência cardíaca com essas medicações. É isso aí, Guilhermão. E aqui é importante marcar que, diferentemente do sacubitril com valsartana, essa é uma medicação que vai ser associada ao nosso tratamento padrão. Ela entra mais, né, Zé? Ela entra mais. O inibidor da neprilisina ela entra no lugar do IECA ou do BRA. E aqui não. Aqui ela vai ser adicionada ao nosso tratamento padrão da IC. E aqui o que chama a atenção, que é preciso se ligar, é disfunção renal. Lembrando que a DAPA foi estudada com segurança para pacientes apenas com clearance acima de 30, enquanto a empagliflozina foi estudada para pacientes acima de 20 de clearance. Boa. E Guilhermão, eu vi que você está doido para despertar o frete que há dentro de você. Me fala aí, qual o preço dos inibidores de SGLT2? Cara, a dapagliflozina, ela custa R$ 125, tá certo? A caixa com 30 comprimidos de 10 miligramas. Só um adendo aqui, essa é a dose, tá? A dose inicial e a dose alvo para insuficiência cardíaca, tá certo? Isso para a DAPA. E a empagliflozina, ela custa, pessoal, R$ 225, tá certo? Só que é o comprimido de 25 miligramas.
Essa dose, ela existe por quê? Porque, como eu falei, essa medicação também trata o diabetes, mas para insuficiência cardíaca também é 10 miligramas, tá certo? Como esse comprimido é de 25, você parte ele ao meio e fica 12,5 miligramas, de forma que R$225 dá para 2 meses. Toma só uma bandinha. Só uma bandinha. Nem diz no Ceará. Exatamente. E ainda economiza, né? Esse vai valeu a pena. Então, pessoal, mas nem como tudo são flores, tem também os efeitos colaterais, né? Sim. Aqui, os efeitos colaterais, de um modo geral, os mais frequentes não são tão graves, que é a infecção do trato genital, principalmente as infecções fúngicas, né? No caso, na mulher, candidíase e no homem, a balanite. Agora, pessoal, é o seguinte. Esse remédio tem uma ação diurética, né? Isso. E nessa altura do campeonato, nosso paciente já está com furosemida, já está com espironolactona, né? Sim. E você vai meter mais um remédio com ação diurética nele. Se por acaso ele ficar hipovolêmico aí, você secar ele demais, quem é que vai rodar na brincadeira? Furosemida, não tenha dúvida. Matou no peito. Pois é. Porque lembrando, pessoal, a furosemida, ela tem um tratamento sintomático, ela não reduz mortalidade, tá? E essa medicação aqui, ela reduziu mortalidade além daquele paciente que já estava com terapia tripla otimizada, tá? E assim, o mecanismo de proteção cardiovascular dessas medicações é meio nebuloso, não parece ser por diminuição de glicose, não parece ser por efeito hipotensor, porque o efeito hipotensor é muito leve, né? Tem aí um negócio da otimização da via energética do coração, mas é um negócio ainda meio desconhecido. Aí realmente você incorporou o Fred que é você, porque essa brisada, meu patrão, no final aqui, respeite, viu? Beleza, pessoal. Então aqui a gente fecha, né? Fechou. Nossos pontos de Fechou. aprendizado. Boa. E só para recordar tudo que a gente discutiu até agora, né? Foi um longo caminho, hein? Foi. Então vamos lá. O paciente com IC, todo paciente com IC, independente da fração de injeção, ele vai ganhar o diurético, né? Isso, Que para alívio de sintoma, né? Isso. E é importante o que o Gui falou agora no final. É sintomático. Se o paciente estiver bem, a gente pode tirar e ficar tranquilo. Ok. Se o paciente tem uma fração de ejeção reduzida, aí entram as outras drogas, né? Entra o beta-bloqueador e entra o IECA, já de cara. Que é para todo mundo isso daí, né? Exato. E aí, se tiver intolerância ao IECA, o BRA pode ser a outra opção. Boa. Se o paciente persiste sintomático, aí a gente entra nas classes adicionais. Que aí entra a espironolactona. E se o paciente está sintomático ainda e pode trocar, tem o sacubitril com valsartana. Boa. No lugar do IECA, né? Exato. Sempre trocando uma classe pela outra. Lembrando do washout do IECA e do BRA. Por fim, se o paciente ainda tem sintoma, a gente não vai agora tirar nenhuma medicação. A gente vai adicionar, que são as gliflosinas, né? Mesmo na ausência de diabetes. Exatamente. Se tiver algum grau de hipovolemia, o diurético sai porque é ele que vai ter menor impacto na mortalidade desse paciente. Fechou, doutor. Olha aí, hein? Muito bom. E aí, doutor Zé, tirei 10? Você tirou 1000. Olha isso. Eu tenho que confessar que a maior dificuldade que eu tive hoje foi não falar insuficiência cardíaca. Porque lá no Ceará a gente tende a comer algumas sílabas, né? Então, insuficiência hospital. Não, é hostal, insuficiência. E eu confesso que foi bem difícil. Cearense fala rápido. Eu, para começar a fazer podcast, tive que me adequar, porque falava rápido demais, cara. E foi um prazer inenarrável estar aqui com o melhor médico do Brasil. Que é isso, cara? A primeira de muitas, né? Exatamente. Zé, como é tradição aqui no podcast, o convidado faz o desafio. Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente está muito numa vibe de medicações para IC. E eu queria perguntar, qual é o BRA que pode ser utilizado como profilaxia de migrânia? Oba! Essa aí. Eita, Zé, mandou pesado essa daí, viu, bicha? E já respondendo, então, da semana passada, o doutor Ronaldo Gismondi mandou aí causas de esplenomegalia maciça, né? Aquela que vai ali da cicatriz umbilical para baixo, num paciente que veio da Bahia. E aí a gente teve respostas do Matheus Boaventura, respondeu primeiro, lá de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, e o Lucas Nunes, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que responderam aí esquistossomose, que é uma causa importante que tem que lembrar nessa epidemiologia, e também leishmaniose visceral, mas que leishmaniose visceral a gente lembra muito do Ceará, Exato. Né? Lá tem demais. Mas valeu, pessoal, pela resposta, Matheus Boaventura e Lucas Nunes, um abraço aí. Boa, boa. A gente queria agradecer muito a presença do doutor José Casa aqui com a gente. A gente chama carinhosamente de Zeca, né? Mas valeu demais pela presença, episódio muito bom. A gente queria agradecer também
o pessoal que participou do primeiro curso do TDC de pronto atendimento, hein? Aí sim, pessoal, muito obrigada aí pelo investimento que vocês fizeram, que acreditaram nessa proposta de um curso diferente, que é o Talk Curso. E a gente espera muito que vocês continuem com a gente para os próximos projetos. Isso. E que deem feedback para a gente poder melhorar e estar sempre se aprimorando, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? E vem coisa nova por aí. Opa, fica ligado no TDC. Todo mundo ficou muito feliz de poder entregar esse curso, um material super rico para vocês. E o feedback está sendo super bom. Valeu demais. Zeca, também quem vem como convidado aqui tem direito a um salve, né? O salve do convidado. Exatamente. Manda bala aí. Então, gente, eu vou confessar que eu vim aqui só para isso, tá? Não sei como é popular, né? Os salves do TDC. Mas queria mandar um salve especial para os meus colegas do INCO. E aqui eu vou personificar nos meus 2 amigos que me acompanharam na clínica, na cardio e agora no eco, né, que é o Guilherme Guzman e o Otávio. Guilherme que já esteve aqui no podcast, né? Já teve 2 vezes, hein? Opa. FA e estatinas. Queria mandar um salve especial aqui para a doutora Cláudia, que está aqui de orientadora, né, de gerenciadora aqui das informações. Doutora Cláudia. E é isso, gente. Um agradecimento especial a vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e parabéns aí por tudo aí, pela iniciativa. certeza. Foi bom demais, valeu mesmo, hein? Pessoal, e não esquecer de seguir a gente no @tadeclinicagem, tá bom? No Instagram, tem muita postagem bacana lá. No Twitter também, tá? E no seu principal agregador de podcast. Pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o que você preferir. A gente está lá com todo o nosso material para você aproveitar e aprender com a gente. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, pode mandar pelo e-mail tadeclinicagem@gmail.com, pelo chat do Instagram, do Twitter, qualquer lugar que você encontrar a gente lá, beleza? Beleza. Valeu. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.